Se você tem uma Bíblia, eu quero que você abra essa Bíblia no livro de 2 Coríntios. 2 Coríntios, eu quero ler com vocês esse textozinho aqui, que não é desconhecido de vocês não, mas me deu uma vontade tremenda, movido pelo Espírito de Deus, para falar sobre isso nesta noite, amém? 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 e 4 também, e o 5 também, amém? Então vamos ler, diz o seguinte na palavra de Deus: porque embora andando na carne, ou sendo ser humano, que ele quer dizer, sendo humano, embora sendo humano, ou andando na carne é a mesma coisa, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. O que é que sofismas? A palavra sofisma significa argumento falso, amém? E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo, estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão, amém? Quantos de vocês que estão aqui que já ficaram com raiva algum dia na vida, levante a mão. Todo mundo, né? Uma pergunta, né? Mas quantos de vocês, se por causa da raiva, você fez alguma besteira que você se arrependeu depois? Levante a mão. Isso é uma experiência quase de todos nós, né? E geralmente a raiva nos leva muito a cometermos besteira quando nós não temos controle sobre isso, né? Eu quero, nesta noite, falar com vocês, e quero falar de uma das coisas que eu acho importantíssima para muita coisa mudar na nossa maneira de ser. É exatamente a submissão a Cristo, a submissão à sua vontade, a submissão às determinações dele. Nós acabamos evitando uma série de transtornos em nossa volta quando nós nos submetemos a essa submissão a Cristo. Só que para nós percebermos isso, descobrirmos isso, às vezes é preciso passarmos algumas experiências amargas na vida, para você começar a aprender que Deus determina você a trilhar por uma direção. Se é que você é de Cristo, Deus fica orientando você e determinando a direção que você tem que tomar. E quando você se submete a Cristo, você já não deixa que o seu eu prevaleça dentro das decisões, que o seu eu prevaleça dentro das suas próprias reações. Você começa então a ser, de uma certa forma, podemos dizer assim, controlado por Deus da sua vida. Muita coisa que você fazia antes, quando você está controlado por Deus, você deixa de fazer. Você já começa a perceber que Deus controla você, que Deus não deixa você se exceder, e você vai se submetendo, e na medida que você vai se permitindo esse agir de Deus na sua vida, muita coisa vai melhorando em você, e você melhora muito como gente, como ser humano, como pessoa. É bom para você, é bom para as pessoas que vivem com você, é bom para a sua família, é bom aqueles que de repente estão subordinados a você. Muita coisa melhora, porque vai quebrando coisas, quebrando arrogâncias, quebrando determinadas atitudes e reações que são totalmente carnais, e você se torna, sem dúvida, uma pessoa muito melhor do que você de repente era antes de conhecer Deus. Eu quero nesta noite falar sobre isso, sobre as armas da nossa milícia, amém? O que é milícia? Milícia é exército, é soldados, né? É isso que significa. Vejam bem, o apóstolo São Paulo talvez tenha sido antes um dos homens mais arrogantes que você possa imaginar. Ele era daquele tipo de pessoa autossuficiente, que achava que o que ele pensava, a vontade dele, aquilo que ele acreditava, ele tinha que fazer as pessoas acreditarem a ferro e fogo, porque ele era um sujeito metódico, era um sujeito intransigente, era um sujeito sem escrúpulos em determinados momentos, quando ele precisava fazer valer aquilo que ele achava. Tem muita gente que é assim, dessa forma, desse jeito. E por causa dessa arrogância, ele tornou-se assim uma pessoa extremamente nociva ao povo de Deus, à igreja. Ele tornou-se um perseguidor da igreja, ele perseguiu os irmãos. Ele era intolerante, a intolerância dele era visível, e toda a questão da intolerância dele estava diretamente ligado
à questão religiosa, ao preconceito religioso que ele tinha contra os cristãos, até que um dia Jesus resolveu mudar a vida dele, que vocês sabem da história, que ele foi perseguir os cristãos lá em Damasco, na Síria, e no meio do caminho ele teve encontro com Jesus, e nesse encontro com Jesus, Jesus o derrubou do cavalo, e ele achou que ele era muita coisa, de repente ele descobriu que não era nada, e Deus simplesmente pressionou ele, teve um diálogo com ele, e naquele diálogo ele reconheceu a autoridade de Jesus, reconheceu que ele estava indo por um caminho errado, que ele era extremamente intransigente, que a coisa não era da maneira como ele pensava, e que a verdade dele não era a verdade realmente de Deus, e ele foi e acabou recuando e entendendo muita coisa depois daquele encontro que ele teve com Jesus na estrada em direção da Síria, em direção da capital da Síria, Damasco. E depois disso então Deus começou a quebrar ele, a quebrá-lo lentamente, que ele começou a viver experiências, e nessas experiências ele foi se descobrindo como um cristão, como um servo de Deus, porque exatamente tudo aquilo que era demonstrado como a deformidade dele, tudo aquilo que se expressava nele como a forma errada dele agir e dele tomar suas atitudes, Deus colocou ele em situações em que ele era exatamente provado, exatamente pressionado dentro daquelas questões ligadas à sua própria deformidade de conduta que ele tinha, e ele passou então a ser um homem altamente perseguido, passou a ser um homem altamente contestado. Ele era muito contestado pelos judeus, os judeus contestavam por demais ele, e não somente contestado, mas havia sobre ele uma perseguição constante por parte de judeus que odiavam a pessoa dele, que viam dele assim como alguém que saiu do meio e que passou para o outro lado, e que de repente tornou-se assim como o grande instrumento usado do outro lado contra tudo aquilo que ele tinha acreditado, contra tudo aquilo que ele defendeu. Você imagina só a pressão que ele sofria por causa disso. As ameaças de morte eram constantes, sempre ele estava ameaçado, mas ele percebeu que ele não tinha mais soldados à sua responsabilidade como ele tinha, que ele tinha influência, que ele tinha poder, que ele era um homem importante, que ele era um homem que fazia parte do alto escalão da religião e chamava soldados para decidir coisas para ele, para defender as suas ideias. Agora ele não tinha mais nada disso. Ele era um homem comum, era um homem simples, um homem de Deus, que a única coisa que ele tinha do seu lado era Deus, era Jesus, e grande era as ameaças que vinham sobre ele por conta dele ter passado por cristianismo. E esse homem foi aprendendo muita coisa, e por conta desse aprendizado, ele deixou muitas coisas escritas que servem para nós pensarmos, refletirmos e mudarmos os nossos conceitos em muitas coisas, e mudarmos a nossa maneira de ser e a nossa forma de pensar em muitas questões que às vezes nós defendemos a ferro e fogo e chegamos simplesmente a brigar por determinados posicionamentos, às vezes por orgulho, por arrogância, por intransigência e por tantas outras coisas que fazem a nossa vida ficar feia perante as outras pessoas, que faz com que sejamos olhados de uma maneira até negativa por parte das pessoas que convivem com a gente e que se relacionam com a gente. Ele passou então a ensinar e mostrar que a mudança é possível quando você se submete a Deus, na medida em que você traz a sua vontade cativa a Jesus. Não importa mais aquilo que você pensa, não importa mais aquilo que você acha, mas você começa a ser dirigido por Jesus, a ser levado por Deus. As coisas mudam, as coisas melhoram na sua vida, e você realmente pode parecer que está perdendo alguma coisa, mas ainda que pareça que de repente no mundo você esteja perdendo algo, sempre você está ganhando com Deus. Diga glória a Deus. E ele escrevendo, ele disse: olha, as armas das nossas milícias não são carnais, disse ele, mas elas são espirituais. Diga glória a Deus. Por que ele falou isso? Para tentar dizer para nós que tem muita coisa que nós não podemos resolver carnalmente. Eu sei que às vezes nós pensamos em usar a força do braço para resolver coisas. Eu sei que às vezes, dependendo do nosso temperamento, nós nos tornamos pessoas altamente voláteis. Basta não sermos assimilados para que de repente
surja em nós um outro lado, que é aquele lado que nos torna feio diante da visão das pessoas que convivem com a gente. Eu sei que nós nem sempre conseguimos controlar nossos impulsos, mas nós devemos procurar fazer isso. Isso vai ser bom para nós, vai ser bom para quem convive com a gente, vai ser bom para muita coisa. E ele falou: olha, gente, as armas que nós temos que usar, elas não são carnais. Sempre que você fala em arma, você imagina que arma você usa para poder atacar. Geralmente é essa a intenção de você usar qualquer tipo de armas. E quando ele falou sobre essa arma aqui, ele não estava falando de uma arma convencional, de algum aparato bélico ou de algum aparato mecânico que você possa ferir alguém ou machucar alguém. Mas ele queria falar exatamente de postura, de comportamento, de reações. A maneira como nós devemos então agirmos dentro dessa guerra que você enfrenta no seu dia a dia, onde você percebe que as armas que se usam, muitas das lutas que você tem na sua vida, não são armas convencionais, mas são armas em que você tem que ter reações para poder combater determinadas situações de ataques que vêm contra você. E ele quer dizer então que essas armas, elas não podem então ser carnais, mas elas então devem ser espirituais. Como é isso, gente? Que história é essa de arma espiritual que ele estava falando? É a arma que você usa para atacar, ou a arma que você usa para se defender? Como é que você reage quando as pessoas provocam você? Como é que você reage quando as pessoas afrontam você? Qual é a maneira que você tem de poder resolver as suas questões pessoais, resolver as coisas relacionadas à tua própria vida, seja dentro da tua casa, seja no teu trabalho, seja onde for? Como é que você é como pessoa? Como é que as pessoas têm olhado você? Olham você com medo porque de repente é inesperado a maneira como você pode reagir? É inesperada a forma como você tenta resolver os seus problemas e as suas questões? Como é que as pessoas têm olhado você? Têm olhado você e percebido que você é ameaçador? Principalmente quando pretende fazer valer a sua vontade, quando você quer fazer valer aquilo que você quer. Como é que você age? Como é que é a sua atitude? Como é que você reage quando é provocado? Como é que você reage quando de repente as pessoas confrontam você? Dependendo da maneira como você age, pode ficar claro se você está usando armas carnais ou armas espirituais. Porque toda a nossa vontade humana e carnal, diante das situações, elas estão diretamente ligadas à revide, a ataque, ao poder da língua, ao poder da agressão, a rebater realmente aquilo que tentam dar para nós, há em nós a intenção de rebater, se possível, numa altura maior daquilo que estão nos atacando. E nós somos extremamente armados quando se trata de ataque. Muitas vezes nós esquecemos totalmente o nosso compromisso com Deus, esquecemos totalmente a nossa responsabilidade como cristãos, e muitas vezes as nossas reações são totalmente carnais e as nossas atitudes são totalmente carnais, e toda a arma que nós usamos para poder fazer valer a nossa vontade, para fazer valer aquilo que nós queremos, às vezes nós usamos exatamente desse argumento carnal para poder fazer prevalecer o que nós queremos. Tem pessoas que são dificílimas para poder conviver com outras, porque a carne está tão latente na vida da pessoa, que as pessoas se tornam grossas, se tornam extremamente agressivas nas suas ações e atitudes. Existem pessoas que usam a carne como arma para tudo, que às vezes são pessoas altamente ameaçadoras dentro da sua própria casa, pela maneira como agem, pela intransigência, pela maneira como agridem os seus próximos, pela maneira como se comportam quando são contrariadas, quando não é feito aquilo que ela quer que seja feito. Às vezes a agressividade se expressa exatamente na arma carnal que tem de convencimento, a arma que a pessoa tem de intimidação, que às vezes é totalmente carnal, onde ele fala, onde ele agride, onde ele diminui a pessoa, onde ele chega, age e tenta simplesmente desarmar alguém no poder da agressão, no poder da língua, no poder da revolta. E às vezes nós temos que conviver com essas pessoas.
Pessoas voláteis, agressivas, violentas, que qualquer coisa reagem com toda agressividade para matar, para atingir, para diminuir, para enfraquecer, e muitas vezes todo esse comportamento violento, agressivo, esse comportamento de reações duras, de reações violentas, estão presentes na vida de alguém que fala que conhece Deus, que vive com Jesus, que está servindo a Deus e que tem um comprometimento com Deus. Aí não tem como funcionar. A sua reação vai fortalecer o problema que de repente você está tendo. Por isso que Jesus ensinou algumas coisinhas que parece totalmente fora do contexto da reação humana para nós. Ele disse: olha, se alguém te bater do lado direito, entrega também para ele a esquerda, né? Como é difícil isso, né? Se alguém convidar você para andar com ele 1 milha, vai com ele 2. Se alguém falar mal de você, fale bem dessa pessoa. Se alguém está perseguindo você, ore por essa pessoa. E essas reações são as reações espirituais. Mas como é difícil para nós. O quê? Está falando mal de mim? Eu sei que eu vou falar dele. Aquilo ali não presta. Aquilo é um safado. A primeira reação que nós temos é uma reação extremamente carnal, com as nossas armas carnais, que está dentro do poder de reação, para tentar simplesmente rebater o que as pessoas estão falando de uma maneira maior do que a agressão dele, para poder nos impormos sobre ele. Isso é uma reação muito carnal. Se tentar vir nos bater, nós ficamos armados e sempre pensamos que vamos bater mais forte ainda. Eu sempre digo que o exemplo de Jesus, ele é muito forte para nós. Eu já contei aqui, vou contar de novo. O que você faria se você fosse Jesus? Ele foi tomar um chá com os seus amigos, fazer uma ceia com os amigos, e ele sabia que tinha um que já não era mais amigo. Tinha um deles que já o havia vendido por 30 moedas de prata. E ele, como Deus, sabia que esse indivíduo que havia o traído ia aparecer também lá para poder fazer a ceia com ele. E não demorou muito, quando eles estavam comendo na mesa, todo mundo tranquilo, chegou o suposto amigo, entrou na sala, sentou para comer junto com Jesus. Jesus disse: olha, senta aí. Ele deu uma sentada lá tranquilo. Jesus queria dizer para ele que sabia o que ele tinha feito, telegrafou: olha, aquele que mete a mão no prato junto comigo, esse é o traidor do meio da gente aqui. Jesus falou. Eu acho que ele estava com a mão no prato. Quando ele percebeu que Jesus estava falando, ele tirou a mão do prato para que ninguém percebesse, e ele foi próximo de Jesus e fez uma pergunta: porventura sou eu, mestre? Né? O que você faria? Jesus olhou e disse: olha, o que tendes que fazer, que faças logo, disse Jesus para ele. O que você faria? Vou já dizer, ele nem entrava na sala. Sentar na mesa, nunca você ia deixar. Você deixava ele sentar na mesa? Você já ia entregar ele para todo. Pessoal, ó, meus amigos, sabe aquele que estava com a gente? É o traidor. Quando ele chegar aqui, nós vamos pegar ele, vamos fazer uma boa, vamos dar uma coça nele, porque ele é um safado, acabou de me trair ali por 30 moedas de prata. Nós vamos pegar ele e vamos lascar ele. E ia ficar todo mundo já armado, esperando, com os ânimos simplesmente exaltados, para poder pegar o Judas e torcer o pescoço do Judas. Quando ele falasse: porventura sou eu, mestre, a primeira reação que eu acho que eu faria era dizer: é tu mesmo, pá, seu safado, tu acabou de fazer. Essa é uma reação carnal, uma reação muito humana. Mas quando Paulo disse que as nossas reações não são, as nossas armas não são carnais, ele queria mostrar exatamente isso. Para você obter vitórias sobre as situações, por mais que você tenha que tomar atitudes que pareçam que você esteja em desvantagem, quando você tem uma reação espiritual, que você usa a arma espiritual diante de afrontas, diante de levantes e de situações que se levantam contra você,
a luta, a batalha já não é mais tua, mas você deu o direito para Deus agir em seu favor. E quando Deus dá direito de agir em nosso favor, mesmo quando você está sendo humilhado e agredido, tenha a certeza que o agressor vai ser abatido, humilhado, e que você vai ser exaltado pelo Deus Todo-Poderoso. Armas espirituais. Eu contei uma história uma vez aqui, que eu vou até repetir, de uma irmã da igreja que era membro da minha igreja, lá em Manaus. Ela trabalhava na Seiko. Naquela época a Seiko era Seiko, né? E ela tinha um chefe, que o sujeito era perseguidor, mas ela sempre foi serva de Deus. Ele era perseguidor, camarada que perseguia ela. Ela era uma boa funcionária, uma pessoa que gozava de um certo prestígio, estava mais antiga do que ele no lugar. Eu acho que de alguma forma ele se sentiu ameaçado, de forma que ele gerava dificuldades para ela e perseguia ela, porque ele estava num cargo um pouco mais alto que o dela, e ele ficou perseguindo a vida toda ela, sempre criando situações de dificuldades para ela. Até que um dia ele conseguiu o seu grande intento, fazer com que ela fosse cortada da empresa, tirada, simplesmente colocada fora, porque ele, pela influência que tinha, resolveu agir e criar uma situação dessa. Ela chegou na igreja chorando: pastor Paulo, não sei o que Deus quer comigo. Ela falou: sou serva de Deus, sou da igreja. E ela era da igreja, era tesoureira da igreja, uma pessoa extremamente fiel, dedicada a Deus, envolvida com as coisas de Deus. E ela disse: eu perdi meu emprego. E ela não ganhava mal, ganhava muito bem. E eu perdi o emprego de uma maneira muito injusta, ela falou. E eu disse para ela assim: olha, eu não sei, Deus talvez queira alguma coisa com você, vai cuidar da tua vida, não te preocupa. Tem muita coisa na nossa vida que você não entende no momento, você só vai entender depois. Diga glória a Deus. Quando você está com a vida na mão de Deus, as situações que você não consegue entender, compreender, que tu tenta encontrar uma explicação e não consegue encontrar explicação para Deus permitir certas coisas com você, lá na frente Deus dá a virada e mostra para você que Ele está com você, e que se Ele permitiu, é porque Ele queria criar uma situação para exaltar você. Diga glória a Deus. E ela saiu, se tornou tipo um caixeiro viajante, vendendo roupa, vendendo coisas no interior. Ela perdeu o emprego e resolveu então vender coisas no interior. Ela comprava coisas e vendia no interior, viajava para o interior e ficava vendendo algumas coisas que ela tinha lá em comércios, e se tornou representante assim de firmas, vendendo coisas que eram vendidas em lojas no interior. Então ela saía de Manaus, pegava o ônibus e ia para o interior. Quando um dia ela pegou um ônibus para ir para uma cidade chamada Itacoatiara, e sentou do lado um homem que não era um homem brasileiro, e começou a conversar com ela. Ela conversou com o homem e ele falava português, e começaram a conversar, e a viagem toda eles foram conversando. Só que o homem era um homem excêntrico, era um homem muito rico, um homem de um poder econômico que vocês não querem imaginar, mas era daquele tipo de excêntrico, estrangeiro, apaixonado pela Amazônia, que andava de ônibus naqueles trechos que dava para andar, para conhecer, e ele ia exatamente para Itacoatiara de ônibus conhecer o lugar, porque era um estrangeiro apaixonado pela Amazônia, e começou a conversar com ela. E conversa vai, conversa vem, e ela começou a falar da vida dele para ela, dela para ele, e ele começou a conversar com ela, e conversa vai. Ele perguntou alguma coisa, ela falou: não, eu trabalhava na Seiko. Falou para ele: trabalhava, e por que você saiu? Ela disse: eu tive alguns problemas lá, alguém parece assim que não gostava muito de mim, acabou me tirando, mas tudo bem, agora eu estou vendendo essas coisinhas aqui, e estou tocando a minha vida e tal. Foi embora, e foi conversando. Quando chegou em Itacoatiara, o sujeito deu um cartão para ela, que ela olhou o cartão, ela já ficou espantada com o cartão, pegou o telefone dela e deu um cartão para ela. Ela foi para a viagem. Quando ela voltou, com uma semana, telefonaram para a casa dela. Quando telefonaram para a casa dela, era um homem ligando para ela. Ele era um alto executivo da Seiko. Digo para ele: olha, eu conheci você, gostei muito de você. Eu quero dizer para você que eu estou querendo que você volte a trabalhar novamente na empresa. Então eu quero que você se apresente no dia tal, para voltar a trabalhar na empresa novamente, porque eu vim aqui, olhei realmente o seu histórico de funcionário da empresa, você não tem falta, ela é uma funcionária exemplar, até não entendo por que você foi tirada. Então volte, que você vai trabalhar novamente na empresa que tiraram você.
E ela voltou. E quando chegou lá, que ela foi assumir o cargo dela, onde ela ia trabalhar, ela descobriu o quê? Descobriu que ela estava recebendo um cargo de chefia, e nesse cargo de chefia, ela estava mandando na pessoa que tinha colocado ela para fora. Deus é poderoso, diga glória a Deus. E ela disse, agora ele estava com medo de mim, pastor, achando que eu ia fazer algum mal para ele, porque agora eu estava sobre ele, mas eu não vou revidar o mal com o mal, ele que cuide da vida dele, porque eu vou cuidar da minha, diga glória a Deus. Irmãos, tem coisas que você não tem que usar arma carnal. Às vezes a tua vontade é reagir, é matar, é agredir, é falar muito, é fazer um monte de coisa, mas a reação tem que ser espiritual. As armas que você usa são as armas ensinadas pela palavra de Deus, porque quando você faz assim, o que acontece? Deus exalta você, Ele mostra que está com você. Na hora certa Ele vai dizer, eu sou teu Deus, sou eu que tenho o comando da tua vida. As coisas acontecem porque eu quero que aconteça, e se você faz do jeito que eu estou mandando e se submete a mim, sou eu que te exalto. E Ele mesmo fala isso, que Ele tem poder para exaltar você. E você pode perceber que toda situação de humilhação que porventura você esteja passando, que dê vontade em você de agredir, de usar a carne e revidar com toda a violência que de repente estão se levantando contra você, não faça isso. Por quê? Porque todas as vezes que você se sentir humilhado, em vez de se entristecer e desanimar, fique alegre. Sabe por quê? Porque já existe uma promessa para você. Sempre que você é humilhado, você pode esperar lá na frente que você vai ser exaltado, porque quem prometeu isso foi o Senhor Jesus. Você está entendendo? Olha, disse Jesus, os humilhados serão o quê? Então quando te humilhar, já te alegra. Eles me humilharam, vou já ser exaltado. Por quê? Porque Jesus falou que você vai ser exaltado. Diga glória a Deus. Então nesta noite, o que eu estou querendo passar para você, anule o velho homem, a velha mulher dentro de você. Se você percebe que as suas reações carnais e as armas carnais são as armas que você mais usa, daquele tipo que quando fica com raiva, meu irmão, sai de perto. Daquele tipo que quando abre a boca, deixa a pessoa mais rasa do que o chão. E tem gente que se orgulha disso. Não, comigo é assim, quando eu abro a boca, eu mato um, eu deixo lá humilhado no chão. Começa a mudar. Se você é daquele tipo que dentro da sua casa as pessoas não têm respeito de você, têm medo de você, medo das suas reações, medo da maneira como você se conduz no relacionamento com as pessoas da sua casa, porque o que há em você é somente essa força da carne, essa arma da carne, de agredir, de impor, de intimidar, de manipular, de chegar e tentar colocar a pessoa mais rasa do que o chão. Cuidado com isso aí. Não são essas armas que Deus ensinou para você. Não são essas armas que você tem que usar como cristão, como seguidor de Jesus. As pessoas ter que olhar para você e perceber uma coisa em você, perceber que você é diferente. Você é diferente. E como nós passamos vergonha quando as pessoas percebem que nós temos determinadas atitudes incompatíveis com a fé que professamos, como nós ficamos envergonhados. Eu já passei vergonha por conta disso. Já contei para vocês. Não adianta ser brabo, não adianta ser agressivo, não adianta ser violento, não adianta usar a arma carnal em tudo e tentar se impor a ferro e fogo com tudo. Não adianta isso aí faz você perder ponto com Deus, faz nós perdermos ponto com Deus. Engole seco, aprenda a orar a Deus, aprenda a colocar muitas coisas com relação à sua vida nas mãos de Deus. Não parta para confronto com ninguém, não fique enfrentando ninguém, não fique intimidando ninguém com palavras, não fique agredindo ninguém de forma alguma. Aprenda a entender e a compreender que Jesus é teu advogado e o teu Deus é o teu juiz, como diz a palavra de Deus. Aprenda isso. Por quê? Porque quando você aprende desta forma, Deus acaba exaltando você, irmão.
Deus acaba exaltando você e mostrando que Ele é contigo. Então essas coisas é que vão, de uma certa forma, fazendo nós melhorarmos como seres humanos. E Paulo falando como ele aprendeu isso aí. Como ele aprendeu durante toda a vida dele. Ele aprendeu muito, principalmente com a igreja de Corinto, que tinha os irmãos lá que eram casca grossa, que pegavam no pé dele, que humilhavam ele, que diziam coisas terríveis para ele e para o apóstolo São Paulo. E ele foi aprendendo a estar submetido a Deus. Diga glória a Deus. O pessoal dizia que ele era feio. Lá em Corinto era assim. Porque a história conta que o Paulo era careca e tinha a perninha torta assim, diz que ele era feio. Os irmãos achavam ele feio lá em Corinto. Os irmãos achavam que a palavra dele não era boa, que ele não era um bom pregador. Tem comentário na Bíblia sobre isso. Que a aparência desprezível e a palavra fraca é o que falavam sobre ele. E ele tinha que ouvir e conviver com essas coisas, além da afronta de irmãos. Tinha gente que chegava com ele e dizia: rapaz, tu não é apóstolo coisa nenhuma não, rapaz. Tu não é apóstolo, me mostra tuas credenciais de apóstolo. Um dia perguntaram para ele, sabe o que foi a resposta dele? Olha, gente, a minha credencial de apóstolo são as muitas vigílias, as muitas noites mal dormidas e as marcas do chicote na minha costa. Diga glória a Deus. Isso prova que eu sou de Deus e que eu estou comprometido com meu Deus. Eram essas reações dele. E ele foi aprendendo. E ele pegou e escreveu esse texto que eu li para vocês. As armas da nossa milícia, do nosso exército, não são carnais. Você não tem que usar armas carnais, mas elas são espirituais e poderosas em Deus para destruir fortalezas. Diga glória a Deus. A arma espiritual, a tua reação espiritual faz com que fortalezas sejam derrubadas, fortalezas da resistência, fortalezas que você possa estar enfrentando na sua casa, no meio da sua família. A arma espiritual derruba, disse o apóstolo São Paulo. E além dela destruir fortalezas, ele disse mais, ela anula, a arma espiritual anula todo sofisma, todo argumento falso que jogarem contra você. Quando você reage com armas espirituais, você anula o poder da falsidade. Diga glória a Deus. Então é o que diz a palavra de Deus. E quando nós aprendemos então a nos portarmos assim, a agirmos assim, nós crescemos diante de Deus. E as nossas batalhas se tornam as batalhas de Deus também. E Deus vai nos dando vitória sobre vitória. Por quê? Porque o propósito de Deus comigo e com você é para nós sermos mais do que vencedores. Vencer só para Deus na tua vida não é o suficiente. Vencer somente é o básico, porque Deus quer que você seja mais do que vencedor. Quando você vence uma situação, aprende com aquela situação e sai mais fortalecido para vencer as outras batalhas. Então é isso que Deus tem para mim, Deus tem para você, Deus tem para todos nós. E quando nós permitimos isso, nós vamos melhorando, mudando, sendo pessoas melhores, e somos mais abençoados ainda no nome de Jesus. Amém? Então que Deus te abençoe, que Deus te ajude nesta noite, e que você possa melhorar, que eu possa melhorar, que possamos então melhorarmos em tudo diante do nosso Deus. Amém? Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Se o